Fala, especiais, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que eu estou numa participação de um podcast onde eu explico o que são grupos especiais, o que significa o termo grupo especial. É um vídeo bastante curto, você já ter visto aqui, mas antes, dois recadinhos importantes. Primeiro, não deixa de curtir, já curte agora, e se você ainda não conhece o meu canal, não está inscrito, se inscreve porque tem muito vídeo sobre grupos especiais. E o segundo recadinho é, eu vou deixar aqui embaixo o link para você que tem interesse em trabalhar com grupos especiais, se tornar um especialista e fazer a pós-graduação em Fisiologia do Exercício aplicada à reabilitação e prescrição para grupos especiais. Essa pós-graduação é só você clicar no link aqui embaixo que você vai uma página de venda, conhecer a pós, se você tiver interesse, se matricular e já começar. Então, bora pro vídeo, aproveite e não esquece, curte e se inscreve. Um abraço! Entender que muitas vezes a gente está trabalhando com a pessoa mais importante de uma família. É entender que a educação física, que não se preocupa ainda com grupos especiais, ela está fadada ao fracasso, assim. Então eu tenho bastante convicção no trabalho com grupos especiais, por entender que o profissional de educação física, se ele não trabalha hoje, amanhã ele vai estar trabalhando com grupos especiais. Não tem como. E fala pra gente o que são os grupos especiais, então, e dentro das características dessas pessoas, dos grupos especiais, quais são as características que mais tem demanda hoje no Brasil? Perfeito, perfeito. Ó, grupos especiais são grupos de pessoas ou grupos de populações que demandam uma atenção especial na avaliação e na prescrição de exercício físico. Então, indivíduos hipertensos, eles não podem treinar exatamente igual pessoas que não têm hipertensão. Indivíduos diabéticos, idem. Todas as condições clínicas que vão alterar o programa de exercício, o programa de treinamento de uma pessoa. E, às vezes, nem é só condição clínica, são condições. Como, por exemplo, uma pessoa idosa, ela não necessariamente, nem todas, mas ela não necessariamente vai treinar como uma pessoa adulta. Em alguns casos, ela não vai treinar como uma pessoa adulta. Pessoas, mulheres gestantes, por exemplo, o treinamento para uma criança. Então, esses grupos são grupos de pessoas consideradas grupos especiais. Além, obviamente, agora a gente fala de uma população enorme de pessoas com algum problema osteoarticular ou osteomioarticular, né? Então, a gente tem problemas reumáticos, uma dos agravos e doenças que mais vem crescendo é o câncer. Então, veja bem, entre os principais dentro das academias... É isso mesmo, entre os principais, aqueles que os professores mais têm dúvida ou mais chega para você, professor Igor, eu tenho um aluno com tal característica e não sei o que fazer. Qual é a característica mais comum? O meu é óbvio que o meu é enviesado, porque o meu Instagram é muito de pessoas que trabalham com idosos, né? Mas dentro das academias, o que a gente mais vê são pessoas querendo emagrecer, e aí agora eu tô falando de pessoas obesas, tá? Então, sobrepeso e obesidade, mas principalmente pessoas obesas, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas e, obviamente, pessoas com problemas osteoarticulares. E aí a gente vê principalmente coluna e joelho. E os idosos. Então, eu falo que assim, os idosos não necessariamente, inclusive eu tenho estudado um pouco sobre isso, não necessariamente os idosos estão se cuidando mais. Olha que loucura isso, ó. A gente ouve assim, ó, porque os idosos estão se cuidando mais. Pensando fisicamente em exercício físico, a prevalência de pessoas idosas ativas se mantém semelhante nos últimos anos. Não aumenta a prevalência de pessoas idosas ativas. Só que a gente vem aumentando em número de pessoas idosas na população de maneira tão grande que dá a falsa impressão de que eles estão se cuidando mais, porque hoje a gente vê muito mais idosos nas academias. Sim. Mas não é que eles estão se cuidando mais proporcionalmente entre eles, mas porque agora se tem mais idosos. E aí, obviamente, vai se ter mais idosos na academia. Percentualmente, a quantidade de idosos que hoje a gente tem no Brasil? Sim, 15%. E há X anos atrás, 20 anos atrás? A minha dissertação de mestrado foi com dados de 2010, eram 10%.
Em 14 anos aumentou 5%. 10%. A gente tem, em média, se eu não me engano, 170 milhões de brasileiros? 180? 240 milhões de brasileiros. Meu Deus, estou muito fora Entre 220 tô e muito 240 fora. milhões. Fechou. Então, que seja 200 e poucos. Então, se a gente está falando, e naquela época um pouco menos, provavelmente, que seja 200 milhões, 10% a gente está falando um total de 20 milhões de idosos. 35 hoje. E hoje a gente está com... 35,6 milhões. Que é quase o dobro. É ali em torno de 5 milhões. Eu falei isso ontem, inclusive. O que acontece hoje no Brasil é um absurdo. A cada 2 ou 3 anos, nós estamos aumentando próximo de 1 ano a expectativa de vida. Isso é assustador. Porque você vai ver uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais precisando de atendimento especializado, e não só atendimento especializado de tratamento, mas de prevenção primária, realmente. Então, é aquela pessoa que ela é idosa e ela precisa cuidar da saúde para envelhecer melhor. Então, ela não é que ela tem uma condição que afeta, ela não tem sarcopenia, ela não tem fragilidade, ela não tem uma hipertensão descontrolada. Não, mas ela busca o exercício para que ela continue envelhecendo de maneira saudável, com autonomia e tudo mais. E isso tem aumentado cada vez mais. Eu gosto de usar muito essa frase. Se você ainda não trabalha com grupos especiais, você vai trabalhar com grupos especiais. É inevitável. Assim, ó, mesmo que pessoas que trabalham com bodybuilding, talvez uma hora vai trabalhar com diabético. Talvez uma hora vai trabalhar com hipertenso. Por quê? Porque a gente tem diabético tipo 1 que é fisiculturista. E cardíaco. Se a gente for pensar no suco, aí sim, cardíaco. Exatamente. Exato. Então, vai precisar trabalhar com esse público. Se não, trabalha já. E agora que a gente vem mais ou menos no tema da nossa conversa aqui. Para isso, precisa se trabalhar de maneira segura. Precisa saber exatamente o que está fazendo. Não dá mais para ser o personal de 2010... que você passava um treininho pro idoso e é para ele se movimentar, Não, porque os idosos, eles são, sim, grupos especiais como um todo, eles são um grupo fiel. Só que se você não entregar resultado, eles vão te cobrar resultado. E para